tiver alguém no grupo aí pedindo para entrar, porque se eu não ver o pedido, aí vocês me avisando, eu entro aqui e faço autorização. Tá bom? Tá bom. Então, gente, eu já tô compartilhando a tela. Vocês estão vendo a tela do meu tablet? Sim, sim. Sim, sim. Ótimo. Esse é um bom começo. Vou ver se eu consigo tirar essa telinha agora daqui. Vou de fechar. Depois. Essa regra que você vai ensinar hoje vai valer para matriz 4x4 para cima ou vai ser um tipo diferente? Não. Esse método de Gauss vale para qualquer tipo de sistemas. Ah, entendi. Qualquer um. E, de fato, o que a gente viu na aula passada, né? Esses ficaram até meio assustados, né? Que aquele método lá, que é a regra de Cramer, ela dá muito trabalho, especialmente quando eu tenho sistemas de quatro equações, né? Quatro equações, quatro variáveis. Vocês lembram lá que deu um monte de conta e tal, e a gente ficou pelo menos os últimos 10 minutos tentando finalizar um exemplo, e não conseguimos finalizar porque ainda tinha mais conta para fazer. Lembram disso? Aquele que você se arrependeu de ter passado? Exatamente. Então, é porque, de fato, a regra de Cramer ela é útil, é um algoritmo para solucionar sistemas lineares, quaisquer, né? Mas existem métodos mais interessantes. E o método de Gauss-Jordan, que é o que vocês vão ver hoje, ele de fato é um método mais interessante do que a regra de Cramer. E ele serve para qualquer sistema, tá bom? Qualquer sistema. O que vocês vão perceber? Que o método de Gauss-Jordan, por que eu acho que ele é muito eficiente? Porque, assim, se o sistema não tem solução, a gente, na hora de tentar, a gente vai aplicar o método e, no final das contas, a gente vai identificar que ele não tem solução. Se o sistema tem infinitas soluções, a gente vai aplicar o método e, ao final do método, a gente vai identificar que o sistema tem infinitas soluções. E se ele tiver solução, que se tiver uma solução única, a gente vai identificar no final do processo quem é essa solução. E ela vai aparecer, assim, claramente para a gente. A solução vai aparecer no sistema associado. Então, esse método, por isso eu acho ele bem interessante. Mas, novamente, né, não pensem que vai ser uma aula fácil, porque, de fato, a gente vai ter muitas continhas aqui para fazer novamente, tá bom? Vai ser um pouco chato, porque tem algumas contas a fazer. Mas antes de começar aqui, falar do método de Gauss, propriamente dito, eu queria só lembrar uma coisa aqui. Vou abrir uma nova página, só para lembrar um detalhe. Olha, a gente já fez classificação de sistemas, né? A gente sabe quando um sistema ele é possível determinado, deixa eu escrever aqui, o sistema é possível determinado, significa que ele tem uma única solução, né? Ou seja, existe só uma matriz, né, do tipo S, uma matriz do tipo S que soluciona o sistema. Ele pode ser possível indeterminado, que significa que tem infinitas soluções, e ele pode ser simplesmente impossível, quer dizer que não tem solução. Beleza. Agora, vamos lembrar o seguinte, ó, quando o nosso sistema ele não tem quando ele tem infinitas soluções, o que vai acontecer é que a gente consegue determinar quais são essas infinitas soluções. Então, eu vou dar um exemplo aqui, um sistema bem simples, 2x2. Esse aqui, por exemplo, ó, x mais y igual a 2, bem simples, tá, gente? Ó, 2x mais 2y igual a 4. Vocês conseguem me dizer por que esse sistema aqui ele é SPI, sem a gente fazer nenhuma conta? Vocês lembram por que ele é Porque SPI? um é o dobro do outro, eu acho. Exa Exatamente. Então, quer dizer, essas equações aqui, ó, elas são completamente equivalentes, né? Então, na verdade,
toda solução para essa equação é uma solução para essa equação de baixo. Ela é basicamente a mesma solução. Quando a gente pensa em representação geométrica, né, como eu falei com vocês, quer dizer que essas duas retas aqui, ó, esse aqui vai dar uma reta no plano, essa primeira dá uma reta no plano, e a segunda também dá uma reta no plano, que na verdade é a mesma reta. Elas vão ser coincidentes. Por isso elas têm infinitos pontos em comum, e por isso o sistema é possível e indeterminado. Tem infinitas soluções. Mas quando isso acontece, né, você pode tentar solucionar o sistema e você vai chegar numa coisa do tipo 0 igual a 0. Tá, 0 igual a 0 é verdade, mas não vai te dar nenhuma solução explícita. Você não vai encontrar a solução, até porque você tem infinitas soluções. Mas qual que é a alternativa que a gente usa? Que é a seguinte, ó. Você vai pegar uma equação aqui, então, x mais y igual a 2. Aí, eu posso isolar uma dessas variáveis. Se eu isolo a variável x, eu tenho x é igual a 2 menos y. Tá? Aí, beleza. O meu sistema tem duas variáveis, que é x e y. São essas duas aqui. E eu tenho que x depende de y por essa lei de formação aqui que eu acabei de criar. Ou seja, a própria equação está me dizendo que x é igual a 2 menos 2y. Menos y, quer dizer. Ou seja, x está dependendo de y aqui. Então, nesse formato, eu só tenho x dependendo de y, mas eu não sei quem é y. Então, isso significa para mim que y é o que a gente chama de variável livre. A gente chama isso aqui de variável livre. Por quê? Eu tenho o x dependendo de y, o x depende de y por essa regra, mas o y não está dependendo de ninguém, então é livre. Isso significa que eu posso chamar o y de um alfa, por exemplo, com um alfa sendo um número real qualquer. Ou seja, o y pode assumir qualquer valor real. Vinícius, o Albert está na lista. Espera, tá? Ah, tá. Obrigado por avisar. Deixa eu... tem mais gente aqui esperando. Em 3. Gente, que saco isso, hein? Uma pena. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, ó. O y, então, ele é o que a gente chama de variável livre, então ele pode assumir qualquer valor real. Isso significa que o x, se o y pode assumir o valor de alfa, sendo alfa qualquer número real, o x vai ser 2 menos alfa. Então, como que a gente descreve o conjunto de solução para esse sistema? A gente descreve da seguinte forma. No lugar do x, que seria aqui na minha primeira entrada, eu colocaria o x, eu vou colocar 2 menos alfa. E no lugar do y, eu vou colocar o alfa. Por quê? Porque o y é qualquer alfa real, a gente fez assim, aqui, e o x depende do y. Né? Então, o x não é 2 menos y, então o x vai ser 2 menos alfa. Ou seja, à medida que eu mudo o alfa aqui, o x também vai mudar dessa forma, 2 menos alfa. Por exemplo, alfa é 1, então 2 menos 1, o x vai ser 1. Se alfa é 2, 2 menos 2, o x vai ser 0. Então, aqui eu estou provando que para todo... Aqui eu tenho infinitas soluções, que para todo alfa pertencente aos reais, isso aqui vai ser uma solução para o meu sistema. Outro jeito de escrever esse conjunto de solução, né? É assim, né? Eu posso escrever simplesmente que é o par 2 menos alfa, alfa, tal que o alfa pertence aos reais. Também é um jeito de escrever a minha solução. Eu posso escrever tanto assim como assim. Ou seja, tenho aqui infinitas soluções, porque como eu tenho infinitas possibilidades para o alfa, então eu tenho infinitas soluções aqui. Tá bom? Então eu queria só lembrar disso, porque a gente vai acabar usando hoje aqui nessa aula, o método de Gauss-Jordan. Então a gente começa assim, ó. Antes de falar definitivamente do que é o método e explicar ele para vocês, mostrar como que ele funciona, eu vou ter que fazer algumas definições, tá bom? Então a primeira é o seguinte. Aqui eu tenho um sistema linear bem genérico. Cadê o laser? Não está funcionando?
Não, o laser não está funcionando no modo. Não tá, não. Espera aí. Vai funcionar só aqui. Paciência. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho um sistema com M equações, tá vendo? Ó? AM, AM1, AM2 e BM. Então, tem aqui M equações. E ele tem... ficou melhor. E ele tem quantas variáveis? Ó, x1, x2 até xn. N equações. Então, como a gente já sabe, eu posso escrever qualquer sistema linear da forma matricial, AX mais B, onde A é o que a gente chama de matriz incompleta, que é formada só por esses coeficientes aqui, né? Você tira aqui as variáveis e coloca só os coeficientes na matriz, os coeficientes das variáveis, a gente chama de matriz A. Tem a matriz X, que é a matriz das incógnitas, ou seja, X vai ser uma matriz do tipo x1, x2 até xn, e tem a matriz B, que é a matriz dos termos independentes, que vai ser formada por B1, B2 até Bm, a matriz dos termos independentes. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui agora, definir agora, é o que a gente chama de matriz aumentada. Olha como que a gente escreve essa matriz aumentada. Eu posso representá-la desse jeito. Essa notação aqui já dá para você entender mais ou menos o que a gente vai fazer. A gente vai colocar a matriz A, que é o que a gente chama de matriz incompleta, a matriz dos coeficientes das incógnitas, e vai aumentar essa matriz, tá vendo esse pontilhado aqui? A gente aumenta a matriz, incluindo todos os termos independentes, de B1 Ô, até Vinícius, Bn. Oi? parece que tem, eu acho que tem gente tentando entrar na sala. Você consegue aceitar aí? Tô com o Henrique aqui. Valeu. Obrigado. Pronto. Então, voltando aqui, eu tenho então a matriz aumentada, ela vai ser uma matriz formada por todos os coeficientes das incógnitas, e vou completar ela, eu faço um pontilhado aqui, completo essa matriz com os termos independentes. Esse pontilhado aqui, ele é opcional. Se não for causar nenhuma confusão para você, você pode tirar o pontilhado. Eu gosto de usar, que eu tenho essa noção exata de que essa última coluna é a coluna dos termos independentes. Mas é por sua conta, tá bom? Então, beleza. Isso aqui a gente chama de matriz aumentada. E o método de Gauss-Jordan, ele funciona com a matriz aumentada. A gente vai resolver o sistema só trabalhando nessa matriz aumentada. É isso que vocês vão ver. Olha um exemplo. Suponha que eu tenho aqui esse sistema, né? Então, tem aqui, ó, as incógnitas, os coeficientes são 1, 1, 2 e menos 1, né? Tá aqui. E os termos independentes, 5 e 1. Tá aqui. Então, essa é a matriz aumentada desse sistema linear. Aqui eu tenho um sistema já com 3 incógnitas e 3 equações. Eu coloco aqui, então, os coeficientes das incógnitas e completo a matriz com os termos independentes. Essa é a matriz aumentada. Agora, qual que é o processo para chegar no método de Gauss-Jordan? Gauss-Jordan, o que a gente vai fazer? Acho que eu, sem querer, eu eliminei aqui um elemento. Vou colocar aqui de volta. Então, para a gente desenvolver o método de Gauss-Jordan, eu vou precisar definir ainda uma coisa que a gente chama de operação elementar. Operação elementar de fato, é o que vai fazer com que o sistema, que a solução, o método de Gauss-Jordan, funcione como solução do sistema linear. E o que é a operação elementar? A operação elementar, ela nada mais é do que você fazer operações nas linhas da matriz, tá bom? E criar outras matrizes a partir da matriz aumentada dada. Então, vocês vão ver. Essas matrizes que a gente cria através de operações elementares, elas são chamadas de matrizes equivalentes. São equivalentes a essas aqui. Então, quais são as operações que a gente chama de operação elementar? Então, uma delas,
trocar a posição de duas linhas da matriz, ou seja, eu tenho aqui uma matriz, que é uma matriz aumentada, eu posso simplesmente pegar essa linha e substituir por essa aqui, ó, trocar, né, permutar com essa aqui, tá bom? Esse procedimento, essa manipulação, é uma manipulação que a gente chama de operação elementar. E eu vou criar uma outra matriz, que não é igual a essa, mas ela é que a gente chama de equivalente. Só troquei linhas de posição. E veja que é equivalente mesmo, porque se eu pego esse sistema linear, por exemplo, e substituo e troco essas duas equações de lugar, não tem problema nenhum, o sistema linear continua sendo o mesmo, concordam? Ou seja, a solução desse sistema linear é a mesma solução, se existir, é a mesma solução do sistema linear com a troca dessas duas equações. Então, trocar linhas de posição não tem problema, é o que a gente chama de operação elementar, e você eventualmente vai fazer isso sem que o sistema seja prejudicado. Ou seja, você fez uma matriz aumentada de um sistema dado, você trocou linhas de lugar, você vai obter uma outra matriz que é equivalente a essa primeira. E o que significa aqui dizer que ela é equivalente? Significa que o sistema associado a essa nova matriz que eu criei é um sistema completamente equivalente a esse, que significa dizer que as soluções são as mesmas para os dois sistemas. Outra operação que a gente chama de elementar, que é multiplicar uma linha da matriz por um escalar diferente de zero. Que é mais ou menos o seguinte, né? Como a gente viu lá naquele exemplo, o primeiro exemplo que eu fiz lá, naquele outro arquivo, eu tinha lá, né? X mais y igual a 2, e depois tem essa outra equação, não tem, ó. O que eu falei, né? O que a gente concluiu ali? Que essa equação, ela é a mesma dessa aqui, ela é completamente equivalente. E o que eu fiz daqui para cá? Multipliquei todo mundo por 2. Ou seja, escolhi um escalar, você escolhe um escalar, nesse caso eu escolhi o 2, multiplica toda essa equação e eu obtenho essa. Veja que isso é completamente equivalente a você pegar uma dessas linhas e multiplicar por um escalar. Você vai obter, se você olha para a equação e multiplica por esse escalar, você obtém uma nova equação, mas que é completamente equivalente à primeira. Tá bom? Como essa, ó, essa aqui é completamente equivalente a essa. Então, essa que é a ideia que está por trás disso. A gente chama de operação elementar. Então, uma operação elementar é simplesmente uma das operações elementares, é multiplicar uma linha da matriz por um escalar diferente de zero. Beleza. Outra operação que a gente chama de elementar é o somar a uma linha um múltiplo escalar de outra linha. Isso aqui pode parecer estranho, mas olha só como que a gente resolve, por exemplo. Deixa eu achar um espacinho aqui para rabiscar. Olha só. Lembra dessa, quando eu tenho uma equação desse tipo aqui, ó. Esse menos 2x menos 2y igual a zero, por exemplo. Lembra que quando a gente tem um sistema desse tipo, o que a gente faz aqui, né? Para resolver um jeito de resolver esse sistema. Vocês lembram daquele método da soma? O que a gente faz? O que você pode fazer aqui? Você pega a equação de cima, né? Multiplica ela toda por 2, e aí você vai ter 2x mais 2y igual a 4, e aí de baixo você repete. E depois, no final, para resolver isso aqui, o que a gente faz? A gente soma essas duas equações para obter uma outra equação. Essa outra equação que a gente obtém quando a gente soma essas duas, né? O que vai fazer? Eu vou anular essas duas aqui, vai ficar 4x igual a 4. Essa equação aqui é uma equação que satisfaz, que ela satisfeita, né? Ou seja, se eu encontrar um x que satisfaz essa equação, esse x é um x que vai satisfazer meu sistema aqui também. É como se a gente pegasse agora e reduzisse o problema
que a gente faz aqui, né, o que está por trás desse método, é você reduzir o problema inicial, que é esse sistema linear, para esse sistema linear aqui, ó, x mais y igual a 2, 4x igual a 4. E aí, resolver esse sistema aqui é a mesma coisa que resolver esse sistema de cima. São sistemas equivalentes. Então, esse é o que a gente chama de método da adição. Então, por isso que quando a gente for fazer o método de Gauss-Jordan, a gente vai fazer operações elementares, e essa operação elementar vai ocorrer, que é você pegar uma linha, agora pensando em matrizes, você pega uma linha da matriz aumentada, multiplica por um número escalar, soma com a outra linha e obtém uma linha equivalente. Ou seja, eu vou substituir essa aqui por 2 vezes a de cima mais a de baixo. Eu obtenho essa. E aí eu tenho um novo sistema. Tá? Então, isso que a gente chama de operação elementar, mais uma operação elementar. Né? Então, já tinha falado duas, que é multiplicar por um escalar ou trocar linhas de posição. Então, essa outra operação elementar é simplesmente você multiplicar. Eu estou mostrando por que essa operação elementar está aparecendo aqui, viu, gente? Exatamente porque é uma generalização do processo que a gente usa quando vai resolver um sistema linear 2x2 usando o método da soma. Então, vou repetir quais são as operações elementares: trocar a posição de duas linhas, multiplicar uma linha por um escalar diferente de zero, e 3, multiplicar uma linha por um múltiplo escalar de outra linha. Você pega uma linha, multiplica por um múltiplo escalar e soma com outra. Tá bom? Então, esse processo que a gente efetua sobre uma matriz é chamada de operação elementar. Agora vem o teorema, que é o teorema-chave aqui para a gente entender o método de Gauss-Jordan, que é o seguinte, ó. Dado dois sistemas lineares, agora eu estou escrevendo ele da forma matricial, tá? AX igual a B e CX igual a D, tais que a matriz aumentada desse segundo, aqui, ela é obtida da matriz do primeiro sistema por operações elementares. Então, ambos os sistemas possuem as mesmas soluções. Então, lembra do exemplo que eu acabei de rascunhar lá em cima? Que era esse aqui, ó. X mais y igual a 2, 2x menos 2y igual a 0. A gente transformou, pegou aqui a matriz aumentada desse sistema, fez operações elementares e chegamos num outro sistema, tá? Chegamos num outro sistema que era do tipo x mais y igual a 2 e 4x igual a 4. Então, a matriz aumentada que o teorema está dizendo é o seguinte: esse sistema ele tem uma matriz aumentada que ela é obtida através de operações elementares da matriz aumentada desse primeiro. Então, o que o teorema está afirmando? Então, a solução desse segundo sistema é solução também para esse primeiro sistema. Então, toda vez que eu tenho uma matriz... Oi, diga. No caso, tem que fazer as 3 operações, ou posso escolher uma, ou só 2? Então, o que vai acontecer é que, a depender da sua matriz, a depender do seu sistema, né, você vai precisar fazer todas as operações, ou talvez uma operação, ou talvez 2, sabe? Ou você vai ter que, às vezes, repetir várias vezes a mesma operação elementar. Que depende, na verdade, de como é o seu sistema. Tá? Você vai ver na prática. Em breve a gente vai... Daqui a pouco a gente vai fazer um modelinho e você vai ver como que ocorre. Entendi. Tá bom? Mas quando a matriz é 2x2, que é aquele caso ali, né? Você viu que eu fiz uma das operações elementares, que é multiplicar uma linha por uma escalar e somar com a outra, que é o método da soma.
E a gente chegou num sistema que é um sistema bem mais simples de resolver. Então, em resumo, é isso que o método de Gauss-Jordan vai fazer. Você vai pegar uma matriz, um sistema grande, com uma matriz aumentada grande, e daí você vai fazer operações elementares nessa matriz aumentada, vai chegar numa matriz aumentada equivalente, que quando você pega essa matriz aumentada equivalente e volta com ela para o sistema linear, você vai ter um sistema linear muito mais simples de resolver. E aí você resolve esse sistema linear mais simples e a solução desse sistema linear mais simples vai ser a solução do seu sistema inicial. Esse que é o objetivo, tá bom? Então, a observação que eu faço aqui é, se eu tenho dois sistemas que possuem as mesmas soluções, né? Desculpa. Dois sistemas que têm as mesmas soluções, eles são chamados de sistemas equivalentes. E são chamadas de matrizes equivalentes às respectivas matrizes aumentadas. Então, se eu tenho dois sistemas diferentes, mas que escritos de forma diferente, mas que têm mesma solução, ambos os sistemas, então quer dizer que esses sistemas são chamados de sistemas equivalentes. E as matrizes aumentadas de cada um deles a gente pode chamar de matrizes equivalentes também. Tá bom? Beleza. Então vamos a um exemplo, né? Então aqui eu tenho uma matriz, ó, um sistema, né? Sistema com duas equações de duas incógnitas, e daí, a partir desse sistema, eu extraio a minha matriz aumentada. Ela é obtida, então, de novo, pelos coeficientes das incógnitas, e na última coluna eu coloco só os termos independentes. Beleza. Agora, pega a sua matriz aumentada, eu vou fazer uma operação elementar aqui, olha aqui, ó. A operação elementar que eu vou fazer é o seguinte. Só repetir aqui, tá, gente? Essa matriz é a mesma que está aqui, só repetir. Agora eu vou fazer a seguinte operação elementar. Pega essa linha aqui, ó. Eu vou alterar essa linha, tá? Como? Primeiro eu vou repetir ela aqui. Mas a segunda linha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2, multiplicar ela toda por menos 2, somo com a segunda linha e vou obter uma nova segunda linha. De novo, ó. Não vou mexer na primeira. Eu coloquei a setinha aqui só para indicar que é só a segunda que eu vou alterar. Então, a primeira eu vou repetir aqui. É a mesma. Já na segunda linha, o que eu faço? Ó, multiplica a primeira linha por menos 2 e vai ficar, ó, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. E menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. E soma com a segunda linha. Então, ficou, ó, menos 4 menos 1. Estou somando esse com esse. Vai dar menos 5. Multiplica esse por menos 2, dá menos 2. Soma com 2, dá 0. Pega o 3, multiplica por menos 2, dá menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Então, eu obtive aqui uma matriz aumentada que é equivalente à primeira, porque eu fiz só uma operação elementar na segunda linha. Quando eu olho para essa matriz aqui que é equivalente e transformo ela novamente num sistema linear, do jeito que a gente está acostumado a enxergar sistema linear, olha como que vai ficar. 2x mais y igual a 3, né? Porque eu estou pegando essa primeira linha. E aqui vai ficar menos 5x igual a menos 5. Só que perceba que resolver esse sistema linear aqui é bem mais simples do que resolver esse, ó. Tá? Então, essa aqui é a ideia por trás desses procedimentos aqui que a gente está fazendo, né? De transformar em matriz aumentada, fazer operações elementares. Depois a gente chegar num sistema que é mais simples e que é um sistema equivalente ao primeiro, o que significa que a solução desse sistema é uma solução para esse sistema. Eu vou resolver esse sistema, ó. Aqui está fácil. Se menos 5x é igual a menos 5, o x é 1. O x eu já encontrei. Pega a equação de cima, 2x mais y igual a 3, né? Só que o x vale 1. Então, substitui 1 no lugar do x. Ficou 2 mais y igual a 3. Isolo o y, eu encontro que o y é 1. Então, eu tenho a seguinte solução para esse meu sistema aqui. X igual a 1 e y igual a 1. Essa é a solução. Só que perceba o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse exemplo, que isso aqui é solução para esse sistema de fato, mas ele também é solução para o de cima.
né? Então, como que você verifica? É só vir aqui, ó, substituir 1 e 1 aqui, ó. Se eu fizer 2 vezes 1 mais 1, 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. Então, primeira equação satisfeita. Olha para a segunda equação. Menos 1 mais 2 vezes 1 vai dar menos 1 mais 2, que é igual a 1. A segunda equação também foi satisfeita. Então, só estou mostrando para vocês que, de fato, eu fiz só uma operação elementar aqui na minha matriz, consegui uma outra matriz aumentada equivalente, que gera um sistema linear equivalente, e a solução desse sistema linear é a solução do sistema inicial. É a mesma solução. Tá bom? Ok. Então, esse é o caminho para a gente entender o método de Gauss-Jordan. Agora, o método de Gauss-Jordan, gente, ele, antigamente, tem alguns livros, aliás, eles primeiro exibem o método de Gauss e depois o método de Jordan. O que é o método de Gauss-Jordan? É a união desses dois métodos. Então, o método de Gauss seria exatamente fazer o que a gente fez nesse exemplo aqui. Agora, o método de Gauss-Jordan, ele é ainda mais interessante. Vocês vão ver por quê. Mas antes de chegar lá, eu tenho que definir mais algumas coisas, tá, gente? A gente vai precisar usar esses nomes aqui que eu vou definir agora. Então, Gauss era só o método da soma. Basicamente esse método é esse método de mexer com a matriz, tá bom? Mas transformando a matriz numa matriz tipo triangular. Foi o que aconteceu aqui, tá vendo? Uhum. Falei tipo triangular, porque, né, aqui triangular é Tirando quando a a... gente vai Uhum. o canal principal. Mas quando isso acontece, você tem só uma variável aqui, né, igual, tá vendo? Você tem um coeficiente vezes uma variável igual a um número. Então fica facinho de você resolver, né? Uhum. Mas o Jordan, ele mandou bem. Então ele aperfeiçoou o método de Gauss. E aí ficou um método bem mais legal, assim, mais completo e que faz você chegar na resposta ainda mais rápido. Então, mas antes de mostrar o que Jordan fez, olha só, vamos definir o que é o pivô de uma matriz. Então, dado que você tem uma matriz, o pivô é o primeiro elemento não nulo de cada linha. Exemplo, está aqui uma matriz. Então, quem que é o pivô dessa primeira linha? É o primeiro elemento não nulo. Então, o pivô é menos 1. Quem que é o pivô dessa linha? É o 3, porque é o primeiro não nulo. Aqui o pivô é menos 2 e aqui não tem pivô, que a linha é toda nula. Beleza? É isso que a gente chama de pivô. E o que a gente chama de matriz escalonada? A matriz escalonada é onde todas as linhas nulas elas ocorrem só no final da minha matriz, como essa aqui, por exemplo, ó, a linha toda nula, quando ela ocorre, ela fica no final da matriz, abaixo de todas as outras que não são nulas. E o pivô de cada linha sempre vai estar à direita do pivô da linha de cima. É o que acontece aqui, ó. Essa aqui já é uma matriz escalonada. O 3, que é o pivô dessa linha, está à direita do pivô da linha de cima. O menos 2, que é o pivô dessa terceira linha, está à direita do pivô da linha de cima. E aqui não tem pivô, né? Mas isso aqui é uma matriz que a gente chama de escalonada. E eu vou chamar a matriz escalonada reduzida se ela for escalonada e ainda por cima todos os pivôs for do tipo 1 e toda linha que tem pivô, os outros são iguais a 0. Exemplo, essa aqui é uma matriz que é escalonada reduzida. Então, olha, todo pivô das três linhas são iguais a 1. Toda coluna que tem pivô, os outros elementos são iguais a 0. E percebe que ela é de fato escalonada porque em cada linha que tem um pivô, o pivô aparece à direita da linha de cima. Tá vendo? Então, isso aqui é uma que a gente chama de matriz escalonada reduzida. E essa matriz aqui, gente, qual que é? Só essa aqui, ó. Essa é a identidade? Ou não? Isso, É a é a identidade. identidade. Só aqui, né? Mas essa toda aqui, desse tamanho, ela não é identidade, até porque a identidade tem que ser uma matriz quadrada. Mas isso aqui é a identidade. Isso aqui é o melhor dos mundos. Quando você consegue fazer, pegar uma matriz
aumentada de um sistema e consegue fazer operações, o que a gente chama de... já fugiu o nome aqui, operações, o que mesmo? Que a gente chama de operações... Elementares. Elementares. Eu faço operações elementares e chego numa matriz aumentada equivalente que tem a identidade aqui nas primeiras casas, isso aqui é o melhor dos mundos. Por quê? Porque isso aqui vai te dizer que o sistema ele é possível determinado e a matriz, o sistema relacionado a essa matriz equivalente vai dar exatamente quem é a solução. Então, é o melhor dos mundos. Mas nem sempre isso vai acontecer, vocês vão ver. Isso aqui é um outro exemplo de matriz que é escalonada reduzida. Ela é escalonada porque, veja só, você tem aqui uma linha nula que está ao final dela. Toda linha tem um pivô que está sempre à direita do pivô anterior. Tá? Que é o pivô desse aqui está na primeira coluna, esse aqui está na terceira. Portanto, está à direita desse de cima. Além disso, aonde tem o pivô, perceba que os outros elementos todos são iguais a zero. Pivô aqui, tudo é zero. Tem um pivô aqui, o resto é zero. Então, essa aqui é uma matriz que a gente chama também de escalonada reduzida. Beleza? Então não precisa estar imediatamente à direita, né? Não precisa estar na direita adjacente, não. Pode, por exemplo, que um está ali, o outro está do outro lado, saltando uma coluna. Entendi. Pode, não tem problema. Mas, de fato, ela é escalonada reduzida, né? Porque todo pivô, ele está à direita do pivô da linha anterior. Isso que é importante. E ela é escalonada por isso, mas ela é escalonada reduzida porque os pivôs são iguais a 1, e, além disso, aonde tem pivô, o resto é zero. Os elementos são zero. Na coluna que tem o pivô, o resto dos elementos são iguais a zero. Beleza, então a gente já sabe o que é a matriz escalonada reduzida. Agora, o que é o método de Gauss? Qual que é a diferença entre método de Gauss e método de Gauss-Jordan? Agora eu vou explicar para vocês. Ó. O que o método de Gauss fazia? Ele pegava um sistema linear, encontrava a matriz aumentada associada àquele sistema linear, fazia operações elementares para chegar numa matriz escalonada. Depois que chegou na matriz escalonada, voltava para o sistema e resolvia. O que Jordan fez? Eu não quero escalonada, eu quero escalonada reduzida. Então, Jordan continua o processo a partir da escalonada e vai fazendo com que a matriz equivalente chegue numa matriz escalonada reduzida. Porque aí sim, fica bem mais bonito o sistema equivalente. Tá? Então, isso que é o método de Gauss-Jordan. Então, o que ele vai fazer? Pega um sistema, associa a esse sistema uma matriz aumentada, vai fazendo operações elementares com o objetivo de chegar numa matriz escalonada reduzida. Como que a gente fez isso aqui nesse processo? Olha aqui, ó. Então, olha, o primeiro passo vai ser você pegar o pivô dessa primeira linha, eu quero transformar esse pivô em 1. Tá bom? Eu quero que ele seja igual a 1. Então, o que eu faço? Uma operação elementar é você pegar uma linha e multiplicar por um escalar. E eu vou obter uma outra matriz, né? E nessa outra matriz ela é completamente equivalente à primeira, mas onde o meu pivô agora é 1. Então, qual que é o número que eu vou multiplicar? Por 1/3. Se eu multiplicar todo mundo aqui por 1/3, 1/3 vezes 3 é 1, menos 3 vezes 1/3 é menos 1, e 6 vezes 1/3 é 2. Tá? Então, veja, ó, daqui para cá, gente, presta atenção, eu coloquei a setinha para indicar o que eu estou fazendo na primeira linha. A segunda linha, ela permaneceu imutável, não mexi. Então, essa setinha aqui, eu aconselho que vocês façam assim, é para indicar onde que você está mexendo e o que você está fazendo. Ó. O que eu estou fazendo? Eu pegando a primeira linha, multiplicando por 1/3, e eu vou transformar esse resultado na minha primeira linha, da próxima matriz. Tá? Beleza, cheguei aqui então, nessa matriz que é equivalente à primeira. Agora, o que eu vou fazer? Ó? O que eu quero agora é anular esse cara.
Por quê? Uma matriz escalonada reduzida, aonde tem o pivô igual a 1, o resto tem que ser 0. Então, esse aqui eu quero zerar esse cara. Para zerar esse cara, qual que vai ser a estratégia? Eu vou pegar aqui, eu vou repetir a primeira linha, tá? Não vou mexer nela. Eu coloquei setinha aqui embaixo. Setinha para indicar que eu estou mexendo só na segunda. O que eu vou fazer? Eu vou substituir essa segunda linha pela linha que é resultado da soma da primeira linha com a segunda linha. Se eu somar a primeira com a segunda, eu vou obter uma outra linha que eu vou substituir aqui. Então, de novo, daqui para cá, a primeira linha permaneceu inalterada, e essa aqui eu vou substituir ela completamente. Substituir por quem? Pelo resultado da soma da primeira com a segunda. 1 mais menos 1, 0. Menos 1 mais menos 2, menos 3. 2 mais menos 2, 0. Então, obtive agora uma outra matriz que é equivalente à primeira. Beleza. Agora, o que eu quero? Ó, eu quero transformar esse pivô. Veja que agora eu tenho um pivô aqui destacando ó, na segunda linha. É esse menos 3. Só que, como eu quero chegar no método de Gauss-Jordan, eu quero chegar na escalonada reduzida. Então, esse pivô precisa ser igual a 1. Então, qual que é a estratégia? Não vou mexer na primeira linha. Vou mudar só a segunda linha. Eu pus a setinha. Vou fazer o quê? Uma operação elementar. Multiplica todo mundo por menos 1/3. Pegar essa segunda linha, multiplicar ela toda por menos 1/3 e vou obter uma nova segunda linha. Então, vou para a matriz de baixo. Repetir a primeira linha. Mesma coisa da de cima. E a de baixo vai ser o resultado dessa multiplicado por menos 1/3. 0 vezes menos 1/3 dá 0. Menos 3 vezes menos 1/3 dá 1. 0 vezes menos 1/3 dá 0. Pronto. Agora eu tenho uma outra matriz associada, onde eu tenho pivô igual a 1, pivô igual a 1. Aqui nessa linha do pivô, nessa coluna do pivô, o outro elemento é igual a 0. Agora, nessa linha desse pivô, eu tenho aqui o menos 1 que eu tenho que tirar. Tenho que transformar esse cara aqui em 0. Para eu transformar ele em 0, eu vou fazer uma operação elementar agora na primeira linha. Por isso eu coloquei setinha aqui. Então, eu vou repetir a segunda linha e vou fazer a seguinte operação elementar aqui para obter a minha nova primeira linha. Vou pegar a primeira linha, apagou aqui, desculpa, mais segunda linha. Quando eu vou mexer aqui na página, eu vou com os 2 dedos e eu passo a borracha em cima sem querer, na hora de fazer isso aqui, ó, fazer esse movimento. Então, aqui, ó. O que eu vou fazer, então? Vou só alterar essa aqui. Alterar só essa aqui. Então, o que eu faço para alterar essa? Eu vou substituir essa pelo resultado da soma da primeira linha com a segunda linha. Tá? Então, ó, repetir a segunda linha aqui embaixo. E agora eu vou somar esses caras aqui para obter uma nova. 1 mais 0, 1. Menos 1 mais 1, 0. 2 mais 0, 2. Pronto. Agora sim, essa aqui é a escalonada reduzida. Sendo ela escalonada reduzida, agora eu posso transformar isso aqui de volta num sistema linear que vai ser equivalente ao primeiro. Mas olha como fica o sistema linear. X é igual a 2 e y é igual a 0. Pronto. Já é a solução, né? Perceberam? Então, olha, essa solução... A escalonada reduzida sempre vai dar solução assim? Se o sistema for possível determinado, a resposta é sim. Tá. Mas pode acontecer dele não ter solução e pode acontecer dele ter infinitas soluções. E aí vai aparecer uma cara um pouquinho diferente disso aqui. Você vai chegar numa escalonada reduzida, mas na hora que você trazer para o sistema, você não vai encontrar isso aqui desse jeito, não. Tá bom? Então, todo o sistema é possível de ser escalonado até ser reduzido. Sim. Todo o sistema. Sim. Isso é um teorema, inclusive. Existe um teorema que prova que toda equação, toda matriz pode
ela é equivalente a uma matriz escalonada reduzida. Toda matriz. Isso é sempre possível, tá bom? Mas nem sempre vai ser escalonada reduzida dos seus sonhos, né? Que é essa aqui. Essa é a escalonada reduzida dos nossos sonhos, mas nem sempre vai aparecer assim. Beleza? Então, aqui encontrei a solução aqui, a solução está bem explícita, né, nesse sistema equivalente, e essa solução, ela é uma solução para esse sistema aqui, ó. A gente encontrou lá foi 2 e 0, né? Se você substituir aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6. Menos 0, 6. Menos 2, menos 0, menos 2. Né? Então, satisfez de fato esse sistema inicial. Então, esse que é o processo. Vocês estão entendendo aí o processo, gente? Sim? Uhum. Sim, de boa. Beleza. Então, ó, percebam que você tem umas continhas para fazer, tem que prestar bastante atenção para você não errar essas continhas, mas o método é relativamente simples, né? Então, aparentemente, ele é melhor do que o outro mesmo, porque o outro deu misericórdia. Esse aí tá bem mais rápido. Sem dúvida que esse aqui é melhor. Mas imagina você programando em Python para resolver sistemas lineares. Para um computador resolver um sistema linear do jeito que for o sistema linear, encontrar a solução. Então, você pode usar tanto a regra, né, que a regra de Cramer, ela é um algoritmo para resolver, né? Você pode usar tanto esse algoritmo da regra de Cramer, ou pode usar o algoritmo do método de Gauss, né? Então, você consegue programar o computador para repetir esse algoritmo de maneira que você coloca as informações do sistema, né, e ele vai te dar a solução, se ela existir, ou vai dizer se não tem solução. Ou se tem solução, várias soluções, né? Então, beleza, olha aqui, ó, vamos para mais um exemplo. Tem aqui agora um sistema que é 3x3, né? Ele tem 3 equações e 3 incógnitas. Vou construir a minha matriz aumentada e vou começar a trabalhar a matriz aumentada para chegar na escalonada reduzida, que é o processo. Então, veja, o primeiro passo vai ser alterar essa aqui, ó. O que eu fiz aqui? Ah, tá. Eu transformei essa aqui em 1. Eu nem precisava desse passo, né? Tô pensando bem, nem precisava. Ah, um negócio foi até bom que agora eu faço essa observação. Ô, gente, vocês vão escolher, na hora que vocês forem resolver um sistema linear usando o método de Gauss, cada um vai escolher um caminho, tá bom? Ah, eu quero zerar esse aqui primeiro, vocês vão ver, cada um vai escolher um caminho diferente. Mas no final das contas, a matriz reduzida que vocês encontrarem tem que ser única. Então você pode escolher primeiro manusear uma linha, depois manusear outra, escolher uma operação elementar para fazer, mas no final das contas o objetivo é sempre transformar numa matriz reduzida, escalonada reduzida. E a matriz escalonada reduzida ela deve ser a mesma para qualquer escolha que você fizer na hora de usar o método de Gauss, Jordan, tá bom? Então aqui o que eu fiz aqui primeiro foi só transformar isso aqui em 1, nem precisava, né? Porque na verdade eu tenho que zerar esse cara, né? Então olha só, aqui já tem 1, então esse aqui eu não preciso mexer nesse pivô. Agora eu tenho que zerar esses caras aqui, né? Zerar os de baixo e deixar o pivô sozinho. Então, o que eu fiz aqui, ó, foi exatamente daqui para cá, foi zerar esse cara. Então, o que eu fiz? Multipliquei a primeira linha por menos 1, de maneira que, ó, 1 vezes menos 1 é menos 1, né? Mais 1 deu 0. Menos 1 vezes menos 2 dá 2, 2 mais 2, 4. Menos 1 vezes 1 é menos 1, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1 vezes 0 é 0, mais 3 é 3. Então, encontrei isso aqui. Já consegui zerar. E vou continuando o processo, gente. Agora eu quero transformar esse cara aqui em 1. Então, multiplico por 1/4. Aí cheguei nesse aqui, ó. Já apareceu uma fração, né? Mas olha só. Consegui transformar esse cara aqui em 1. É 0. Agora o processo eu vou zerar esse cara aqui. Só que na hora de zerar esse cara aqui, olha o que aconteceu. Eu fiz uma escolha, né? Vou mexer nesse cara, nessa linha. Quero zerar esse aqui. Mas olha o que aconteceu. Eu já zerei
todos os 3 de uma vez. Então, isso pode acontecer, tá? Eu quero zerar um e já zerei 3 de uma vez. Então, perceba, na hora que eu zerei esses 3 aqui, eu fiz essa mudança daqui para cá. Olha, as 2 primeiras linhas eu não mexi, são as mesmas, mas daqui para cá eu quis mexer nessa terceira linha. E ficou 0, 0, 0 e 1. Então, perceba que esse sistema não vai me dar uma matriz escalonada reduzida do jeito que eu gostaria. E isso tem um motivo. O motivo é que esse sistema não vai ser um sistema possível determinado. Tá bom? Mas a gente continua. Aí eu continuo, agora eu quero zerar esse cara aqui, ó, para chegar na escalonada reduzida, que eu não tinha chegado ainda. Então, como aqui tem um pivô, né, nessa coluna, eu quero que o resto dos elementos sejam 0. Então, eu quis zerar esse cara. Então, eu fiz mais uma operação elementar aqui em cima e cheguei nessa escalonada. Aqui sim. Aqui é a escalonada reduzida, tá? Escalonada reduzida. Tá. Cheguei na escalonada reduzida, agora eu volto para o meu sistema. Quando eu volto para o sistema equivalente, né, que é só colocar ó, 1 vezes x, menos 1 sobre 2 vezes z, tá vendo aqui? E aqui é o termo independente. Aqui vai ser o 1 vezes y, que é y, menos 3 sobre 4z, é igual a 3 sobre 4. E no final ficou 0 vezes z, que é z, né, é 0, né, quer dizer, igual a 1. O que significa isso aqui? Ó? 0 igual a 1, absurdo, né? Toda vez, então isso sempre vai acontecer. A gente já tinha percebido isso em outros métodos, que eu já nem lembro mais qual, se foi o de Cramer, se foi o método de substituição que a gente usou em algum sistema. Que quando você tenta resolver e chega em algo desse tipo, que é um absurdo matemático, não precisa ser 0 igual a 1, mas poderia ser, sei lá, esse aqui também é um absurdo matemático, 2 igual a 3. Mas no caso da escalonada do método de Gauss-Jordan, eu vou chegar numa escalonada reduzida, então se ela não tiver solução, eu vou chegar num absurdo desse tipo. 0 igual a 1, ou então 0 igual a 3, é sempre isso que eu vou encontrar. Então, olha só, absurdo completo, né? Se é um absurdo, significa que o sistema não tem solução. Beleza, galera? Agora eu vou voltar lá no sistema para vocês verem que, inicial, que a gente já podia ter percebido isso antes. Vocês conseguem perceber, olhando para esse sistema agora, por que de fato ele não teria solução? Vocês conseguem ver absurdo aqui? Estou tentando. Porque olha só, se você pega essa equação e multiplica ela toda por 2, né? Vai ficar 2x menos 4y. Apesar de ficar a mesma coisa, tipo, o resultado ele não é o dobro, né? Exatamente. Ou seja, eu dobrei as incógnitas aqui, daqui para cá eu dobrei, mas eu não dobrei o resultado. Então é claro que se existir uma solução aqui, essa solução ela tem que me dar, se a solução aqui vai dar 0, aqui tem que ser solução para essa equação também. Então aqui teria que ser o dobro de 0, que seria 0 também. Mas deu 1. Perceberam? Então, de fato, esse tipo de sistema ele nunca vai ter solução. Tá? Então, a gente percebe que ele não tem solução aqui, dá para perceber, mas caso não dê para você perceber, você vai fazer o método de Gauss e você vai chegar num absurdo matemático. Tá bom? Porque, de fato, ele não tem solução. Outro exemplo. Agora eu peguei um sistema que, olha só, ele tem 3 equações, ele tem uma, duas, 3, 4 incógnitas. As incógnitas são x, y, z e w. Quando isso acontece, gente, eu tenho mais incógnitas do que equações, na melhor das hipóteses, eu vou ter um sistema com infinitas soluções. Na pior das hipóteses, não vai ter solução. Tá? Porque você só vai conseguir ter uma única solução se o número de incógnitas for igual ao número de equações.
Isso aqui não acontece. Então, de cara, você já sabe que esse aqui, se, na melhor das hipóteses, ele vai ter infinitas soluções. Uma solução única ele não vai ter. Mas beleza, vamos lá usar o método de Gauss-Jordan. Então, vou encontrar a minha matriz aumentada e vou fazendo as operações elementares. Olha aqui como que a linguagem já está ficando mais simples. Tá vendo, gente? Ó, o que eu fiz aqui, ó, daqui para cá? Eu só troquei a linha 1 com a linha 3. Tá vendo? Eu peguei essa, vou trocar com essa. Essa é uma operação elementar. Fiz isso aqui. O que eu fiz? Olha, eu já estou jogando essa matriz que tem mais zeros no início lá para o final. Isso já adianta algum processo. E outra coisa, essa aqui, como ela começa com 1, o ideal é que esse 1 aqui já seja, de fato, um pivô, né? Porque aí você economiza um passo também. Isso aqui já é um pivô, tá vendo? Aqui, ó. Ok. Aí agora eu continuo, ó. Então eu quero zerar esse cara, então eu vou fazer uma operação elementar aqui, que é multiplica a primeira linha por menos 5, soma com a segunda linha, eu vou obter uma nova segunda linha. Foi isso que eu fiz daqui para cá. Então, a primeira linha permanece a mesma, a última linha permanece a mesma, mas a segunda eu alterei. Encontrei essa aqui. E aí eu vou continuar o processo, ó. Vocês já entenderam. Né? Agora aqui, quem que é o pivô? Ó? Tá vendo? O pivô aqui é menos 5, então eu quero transformar esse cara aqui em 1. Vou multiplicar a linha toda por menos 1 sobre 5. Aí cheguei aqui e encontrei 1. Continuo o processo. Agora, olha só o que eu quero fazer, eu quero zerar esse cara, né? Porque esse aqui é um pivô, então eu quero que na coluna do pivô só tenha 0, além do pivô. Então esse cara vai ter que ser 0, esse cara aqui vai ter que ser 0. Então consegui zerar esse. No próximo passo eu zero de cima. Então agora sim, ó, cheguei no final, vejam só, eu tenho uma matriz que é agora de fato escalonada reduzida. Tá aí. Então, eu tenho uma matriz agora escalonada reduzida. Quando eu volto para o sistema, que é equivalente, então aqui, ó, x mais 3y, aqui está errado, hein? Ah, meu Deus. Errei aqui. Ah, não, é porque eu apaguei sem querer na hora que eu fui mexer. Aqui. Sumiu o 2 aqui. Beleza. Então, aqui, ó, mais 2w é igual a menos 5. E a outra linha, z, que é a terceira coluna, menos 3w igual a 2. E a última, né, gente? 0 é igual a 0. 0 é igual a 0 é absurdo? Não, né? Mas também não vai adiantar muita coisa. Então, essa linha aqui ela é eliminada aqui nesse sistema. Então, eu tenho um sistema agora com duas equações e duas incógnitas. Então, aqui, gente, que eu chego naquela primeira observação que eu fiz lá no início da aula, né? Que é o que você consegue fazer aqui, ó, você tem duas equações e duas incógnitas. Eu não vou conseguir resolver, encontrar uma solução única, mas o que eu posso fazer é pegar o z aqui, por exemplo, e escrever ele em função de w. Isso eu fiz aqui, né? De maneira errada, inclusive. Tinha que dar 2 mais 3w, né? Isso, errei aqui, gente, ó. Deixa eu corrigir. Então, aqui, ó. Z, eu tenho a seguinte situação. Z menos 3w é igual a 2. Então, eu tenho que Z é igual a 2 mais 3w. E aqui, na de cima, o que eu consigo fazer, né, é isolar uma variável. Eu vou isolar aqui o x, tá bom? Porque ele já está sozinho aqui, né? 1 vezes x. O que eu quero dizer é o seguinte, o coeficiente dele aqui já é 1, então fica mais fácil isolar ele. Então, eu vou escrever o x em função dos outros. Ficou menos 5, o mais 3 foi para lá, menos 3y, e o mais 2w veio para cá, menos 2w. Então, eu tenho que a minha primeira variável, a minha primeira incógnita, ela pode ser escrita em termos de y e w. E a terceira incógnita, que é a z, pode ser escrita em termos de w. Mas o y e o w, por si só, eles não dependem de ninguém. Como eles não dependem de ninguém, eu faço o seguinte, eu tomo eles como variáveis livres. Ou seja, eu posso atribuir a eles quem eu quiser, qualquer número real que eu quiser. Vou chamar, então, o y de alfa e o w de beta, para qualquer alfa e beta reais. Então, eles estão livres. Pode ser qualquer número real, alfa, o y e o w.
Então, quando eu volto aqui para o meu sistema, né? Então, se o y é alfa e o w é beta, então eu vou ter que o x é 5 menos 3 alfa menos 2 beta. E o z, né? Eu vou corrigir aqui porque eu preciso fazer essa correção, vai ficar 2 mais 3 vezes beta. Tá? De onde que eu tirei isso daqui, ó? O z é 2 mais 3w, mas o w eu estou chamando ele de beta, então o z vai ser 2 mais 3 beta. Então, quem que é a minha solução geral? Eu posso escrever de dois jeitos. Porque, assim, você tem infinitas soluções, perceba. Porque o alfa e o beta aqui podem ser quaisquer números reais. Quer dizer que y e w podem ser quaisquer números reais. E o x e o z dependem de alfa e beta. Então, na hora de escrever a solução, eu posso escrever assim, ó. Vou escrever de novo aqui. Assim, ó. O primeiro, aqui, como eu tenho quatro variáveis, né, que é x, y e w, então eu vou ter quatro entradas aqui no meu, vai ser uma quatro-upla, né? Como se fosse um vetor com quatro entradas. O primeiro é o x, mas o x então é menos 5, menos 3 alfa, menos 2 beta. O y, ele é livre, né? É o alfa. O z vai ser 2 mais 3 beta. E o último, que é o w, ele vai ser simplesmente o beta. Tal que alfa e beta pertencem aos reais. Esse aqui é um jeito de escrever a solução do meu sistema. Então, perceba que essa solução está indicando que esse conjunto, né, quer dizer, esse conjunto de solução está indicando que ele é infinito, né? Porque se o alfa e o beta são variáveis, eu posso colocar qualquer valor real que eu quiser, e eu tenho infinitas possibilidades para alfa e beta, então eu tenho infinitas possibilidades para essa quatro-upla aqui. Tá bom? Então é isso. Outro jeito de escrever é assim, né? É você colocar o x aqui, você cria uma matriz, né? A matriz solução. O primeiro elemento vai ser o que você coloca no lugar do x. O segundo elemento vai ser o que você coloca no lugar do y. O terceiro é o que você coloca no lugar do z. E aqui eu preciso corrigir também. 2, 3 beta. E por último é o beta. Tá bom? Então vamos recapitular esse exemplo. Olha só. A gente tinha um exemplo. A gente tem um sistema que tem três equações e tem quatro incógnitas, então já de cara você percebe que ele não pode ter solução única. Na melhor das hipóteses, ele vai ter infinitas soluções. E na pior, não tem solução. Então a gente desenvolve via método de Gauss-Jordan, chega na escalonada reduzida, que não é a escalonada reduzida bonitinha, né, cheia de uns aqui na diagonal. Então, não chegamos na escalonada reduzida dos nossos sonhos. Quando eu transporto essa escalonada reduzida para o meu sistema, aí eu percebo que é um sistema bem mais simples de resolver do que o inicial, né? Porque, olha, o inicial tinha 3 equações, com bastante, e cada equação com muitos termos. Aqui eu tenho uma equação, 2 equações bem mais simples. E a gente, então, chega num sistema que é mais simples e que a solução desse cara é a mesma solução do sistema inicial. Então, mas como ele é mais simples, eu vou resolver esse sistema. Como eu não tenho, não vou conseguir exibir explicitamente todas as incógnitas, eu vou escrever uma em função de outra. Então, eu tenho z em função de w e tenho x em função de y e w. E o y e w, como eu não escrevo em função de ninguém, eu chamo esses caras de variáveis livres, né? A gente chama isso de variável livre. Então, quer dizer que eu posso atribuir a eles qualquer valor real. E daí esses valores reais aqui eu estou chamando de alfa e beta, né? Simbolicamente, substituo aqui no lugar de y e w para obter x e z em função de alfa e beta e construo, por fim, a minha solução genérica, tá? É uma solução que, na verdade, são infinitas, né? Essa matriz aqui, ó, como o alfa e o beta, vou escrever isso aqui, né? Para tudo alfa e beta reais. Então, quer dizer, essa matriz aqui, na verdade, ela simboliza um conjunto de matrizes, né? Porque toda vez que você muda o alfa e o beta, você tem uma matriz diferente. E todas elas são soluções do meu sistema. Eu tenho infinitas soluções, portanto. Exercício para vocês aí, ó, para vocês fazerem agora, esses últimos minutos.
Tá aí, ó. Tentem resolver esse sistema, por favor, usando o método de Gauss-Jordan. Tem alguém vivo aí ainda? Vendo? Eu tô aqui, tô anotando. Ah, beleza. Então, deixei esse último aqui como exercício. Vocês podem escolher agora se nesses últimos minutos vocês de fato vão fazer esperar para ver a resposta, ou se vocês querem deixar para fazer isso depois e conferir. Vou salvar essas notas com a solução lá no site. Ou seja, eu estou liberando aí os alunos que quiserem já ir descansar, tá bom? E fazer isso depois. Eu sei que... Olha, então eu vou ir. Tá, eu anotei aqui já. Fica à vontade. Eu vou salvar lá no site, tenta fazer então sozinha, e eu vou salvar no site com a solução. E daí depois vocês dão uma olhada lá para ver se vocês acertaram. E é claro, né? Eu gostei muito mais desse, eu gostei. Ele é bem mais interessante, né? Agora, você pode fazer o seguinte também, né, que é o que você deve fazer, aliás. Chegou numa solução, né? Se de fato você chegar numa solução única, vem aqui e substitui no lugar de x, y e z e vê se satisfaz as 3 equações ao mesmo tempo. Se satisfez, é porque a sua solução está ok. Está correta. Beleza? Uhum. Mas usem aí o método de Gauss. Então é isso, galera. Quem quiser ir embora, fiquem à vontade. Quem quiser fazer aí e esperar para eu exibir o resultado, é só dizer. Mas me falem, tá? Quem for ficar aí me avisa, só para eu não ficar sozinho aqui. Eu vou anotar aí e ver na plataforma depois. Tá bom. Eu tô anotando aqui, eu já vou sair agora, mas assim, é porque eu tava observando você falar do negócio de colocar matriz no Python, essas coisas assim, né? Aí eu tô assim, meu Deus do céu, eu tô apanhando com algoritmo de número primo. Meu Deus, quando é que eu vou lançar matriz no Python? É porque o Moisés passou aqui para a gente fazer uma coisa para achar questão do número primo. E aí eu tô tentando entender, eu tô quase entendendo, tô tentando entender a lógica do algoritmo por trás do número primo. Então eu tô assim, eu tô apanhando nesse mais facinho. Então, para chegar na matriz vai ficar bem complexo. Mas deixa eu te falar, isso que ele te pediu não é fácil, não. Ah, que bom. Deixa eu te explicar. Porque eu não entendi. Então, isso na verdade, eu não sei se ele fez isso de propósito. Quer dizer, fez, não, né? mas ele faz. Ele faz para a gente forçar. Deixa eu te falar. Se vocês conseguirem um algoritmo para descobrir número primo, vocês vão ficar milionários, tá? Isso é um problema que é chamado... Isso é um dos problemas do milhão. Esse problema aí vai... que maravilha. Conseguir resolver, você tá Eu milionário. achei alguns na internet, eu falei, não, gente, não estou conseguindo pegar a lógica por trás do negócio. Assim, tem uma lógica, mas eu não entendo por quê. O que é possível de fazer, a única coisa... Porque, assim, de fato, encontrar um algoritmo que represente números primos, isso aí não é possível de fazer por enquanto. Quer dizer, ninguém conseguiu fazer. Os matemáticos mais brilhantes do mundo tentaram e não conseguiram. A gente pode conseguir? Pode, mas assim, é pouco provável que réis mortais como nós consigamos resolver esse tipo de problema que já tem anos que está em aberto, em centenas de anos. Mas o que você consegue fazer, isso o computador faz, é o seguinte, é você entregar para ele um número e ele verificar se é primo ou não. Isso dá para fazer. É isso que ele pediu, mais ou menos isso. Não, então tá. Então isso aí não, isso é possível. Isso é possível de fazer. É possível. Mas é claro, quando você pegar um número muito grande, o seu algoritmo vai travar, né? Porque o seu computador vai travar, porque as contas começam a ficar muito absurdas. E aí ele não vai conseguir fazer com facilidade. Mas, sim, é possível, porque aí é fácil, né? Que o que ele tem que fazer não é que é fácil. Mas pelo menos a ideia que está por trás de construir esse algoritmo no computador não deve ser tão simples, mas a ideia é que você precisa
colocar o computador para executar, é o seguinte, você vai dar um número, ele vai pegar esse número e tentar dividir o número por primos menores que ele, né? Se ele conseguir, Isso, primos menores. se ele conseguir dividir por qualquer primo que é menor do que ele, pronto, ele não é primo mais. Se ele não conseguiu dividir, quer dizer que os únicos divisores são ele mesmo e 1. Então ele é primo. É essa a lógica que eu não estava entendendo. Pega e divide para os primos menores que ele. Interessante. Se dividiu, não é primo. Já até anotei aqui. Aí eu tenho que enviar esse negócio aqui para o Moisés. Falei, nossa, eu pensei assim, meu Deus, eu não estou conseguindo o número primo, que é uma coisa idiota. Imagina fazer isso aqui, essa matriz no Python. Um dia vai. Um dia, não agora. Sim, mas eu fiz... antes de entender um pouquinho de Python, não entendo um pouquinho, muito pouco, mas eu entendo. Antes de entender um pouco de Python, eu fiz eu fiz algoritmos para resolver sistemas lineares com o método de Gauss-Jordan no Excel. Acredita? Dá para fazer. Interessante. Eu sou uma negação em Excel. Meu Deus do céu. Dá para fazer no Excel. Nossa, eu preciso saber dessas coisas. Ai, Vinícius, muito obrigada. Depois eu vou te mostrar como é que é o algoritmo que o povo está colocando no Python para primos. Ai. Obrigada, boa noite. Por nada, boa noite, bom descanso. Você também.